Olá, o meu nome é Nuno Andrade, de Nuno Andrade Blues Drive, e gostava de começar uma série de vídeos sobre material especificamente, chamada Gear Talk, para poder partilhar com vocês algum conhecimento que eu tenho de algum material, modificações, etc. Uso de estúdio e não só, e para live, e provavelmente abrir a conversa depois a outros músicos e a outras experiências para eu aprender também e para contribuir para uma comunidade alargada que eu queria construir aqui com vocês. Desta vez eu gostava de começar já a falar sobre guitarras. Até já! Gear Talk. Antigamente as coisas funcionavam basicamente acusticamente. Não havia eletricidade, portanto, como é óbvio, os instrumentos eram todos acústicos. Logo, havia limitações óbvias. Portanto, os instrumentos que tinham uma pressão acústica baixinha tinham sempre dificuldade e eram sempre relegados ou para acompanhamento ou outra coisa que o valha. Uma guitarra acústica com uma voz, ou um instrumento simples acústico com uma voz, a coisa mais ou menos sempre se conseguiu equilibrar, como nós temos no fado e outros estilos musicais. Mas a partir do momento que começa a entrar instrumentos de sopro, por exemplo, a pressão acústica dos instrumentos de sopro é muito alta e as vozes tinham provavelmente dificuldade, como podem imaginar, e guitarras acústicas, os instrumentos tivessem menos volume ou não eram utilizados de todo para essas circunstâncias, ou então tinham que ser relegados para acompanhamento rítmico e tentar ouvir dentro do possível. Não será também por acaso que as cantoras de ópera, técnicas de ópera, cantam com bastante volume. Elas tentam cantar com técnica um volume muito alto, provavelmente para tentar cortar e marcar presença com metais quando a coisa se torna mais imponente. O mesmo se passou com o jazz, com o gospel. Esse tipo de escola musical também é natural encontrarmos os cantores a cantar muito alto, conseguiam fazer muita pressão acústica, basicamente para poder cantar por cima dos metais ou ao lado dos metais. Com o surgimento do telefone foi criada a necessidade de amplificar a voz por causa da tecnologia que era o telefone. E com isso nasceu o microfone, o conceito do microfone e a pequena já amplificação, ainda meio rudimentar, a amplificação da voz. Só havia um microfone basicamente e só havia uma pista, porque não era uma pista, era só um suporte onde a voz e os instrumentos iam ser gravados. Essas misturas eram feitas com a proximidade, com a distância ao único microfone que estava disponível. Portanto, havia um microfone para gravar a banda toda, se houvesse uma banda, não é? Portanto, a voz tinha que estar mais próxima do micro, depois provavelmente guitarras acústicas, depois bateria, depois metais provavelmente. E era assim, eles tentavam misturar usando o próprio espaço até ao microfone. A tecnologia do microfone conseguiu resolver ainda que mais ou menos de forma ainda rudimentar, o problema da voz, mas não resolveu o problema das guitarras, porque as guitarras ainda eram essencialmente acústicas, logo dependiam do tamanho de caixa e mesmo assim tinha a limitação física, não é, do que era possível fazer. Por isso também se inventaram guitarras como as Dobro e as Resonator, que têm uma caixa metálica também dentro de um corpo de madeira, para tentar ter um bocadinho mais de projeção sonora, já com esta finalidade. Só que isso era uma solução, digamos, mecânica para um problema que mesmo assim ia precisar de um tipo de solução mais dedicada. E a eletrónica era a solução. Portanto, a solução do microfone abriu as portas a essa busca. No início, os guitarristas inclusivamente usavam bocais de microfone, de telefone, para tentar dar mais som às guitarras deles e tudo mais, mas era praticamente não era viável. E no meio dos concertos, que volto a falar, só tinha os PAs rudimentares, só tinham um microfone
onde estava a voz, os instrumentos com maior volume estavam mais atrasados, de distância, e as guitarras, eles se quisessem solar ou alguma coisa, tinham que se aproximar do microfone de voz. Portanto, não era uma solução prática. Iniciou-se uma busca incessante de tentar resolver coisas especificamente para guitarras. A história do pick-up é interessante, eu até vou pôr aqui em baixo um artigo que eu achei fabuloso da Premier Guitar sobre o início do pick-up, para vocês perceberem de onde é que estas coisas vêm, para quem tiver essa curiosidade, como é óbvio. Mas basicamente, assim que surgiu o primeiro pick-up para guitarra elétrica, para eletrificar a guitarra, era um pick-up rudimentar e basicamente foi usado numa guitarra de caixa, não é? Porque era o que havia. Ora, isso trouxe problemas óbvios para quem já tocou uma guitarra completamente acústica com um pick-up. Reparou muito bem na dificuldade que é de fazer som e de ter algum volume, e as dificuldades que vêm com isso. Portanto, cria-se normalmente um feedback, porque a própria caixa retorna o som do PA ou do amplificador, volta para dentro da caixa da guitarra, volta a alimentar os pickups e cria um ciclo chamado feedback. Portanto, é muito difícil controlar uma guitarra completamente de caixa, mesmo com um pick-up dedicado. É difícil controlar os volumes sem ter grandes problemas, não é? Então, essa solução ainda não era perfeita. Assim que a eletricidade ficou completamente difundida nos Estados Unidos e estar ao clique de um botão para ter luz em casa, facilitou todas essas procuras, porque a eletricidade era uma tecnologia que a partir desse momento passou a ficar disponível para todos. Não era? Já tinha sido inventada, mas ainda não estava espalhada. A partir do momento que esteve espalhada nos Estados Unidos, pessoas como o Leo Fender, por exemplo, que basicamente era um engenheiro eletrónico, apaixonaram-se pela rádio e tinham como poder fazer as suas experiências e as suas descobertas. Mas a guitarra continuava com esse problema, e o senhor Les Paul, estamos a falar em 41, criou uma guitarra que eu vou pôr aqui neste lado, está aí. Criou uma guitarra chamada The Log, portanto em 41. E a The Log porquê? Porque retirava da equação o elemento da caixa para evitar esse feedback. Eles lá perceberam que o feedback era criado por causa da circunstância da caixa, e então eles tentaram eliminar a caixa, pondo este bloco de madeira todo ao centro da guitarra. Mas mais tarde o senhor Leo Fender tentou levar também, e provavelmente o Les Paul também fez a mesma coisa depois com a Les Paul, não é? Depende só das datas em que fizeram, certamente em que puseram as patentes depois dos seus instrumentos. Parece que o Leo Fender a primeira solid body foi feita pelo Leo Fender, ou pelo menos registada, mas havia já depois também o Les Paul também fez a sua primeira guitarra completamente rígida. Essa solução tirava completamente da equação algum problema com a caixa, e a construção ficava mais simples, porque uma guitarra acústica obedece a uma precisão enorme, e porque como mecanicamente tem que conseguir criar fluxos do som dentro da própria caixa, com bracings e com outras tecnologias. Eu não sou construtor, mas já deu para perceber, se vocês já viram uma guitarra acústica por dentro, há imagens dessas na net. Aquilo tem várias tiras de madeira, portanto tem os chamados bracings para dar estrutura e ao mesmo tempo para movimentar o ar em determinadas maneiras, para ter mais projeção acústica. Logo é um instrumento mais complexo de fazer. Por isso é que ainda hoje os instrumentos acústicos, apesar da inovação das fábricas de se conseguir fazer quase tudo agora em série,
Ainda assim são instrumentos mais caros do que uma guitarra elétrica normalmente. Estamos a falar da construção simples. Eu não estou a falar de hypes de marcas nem nada, estou só a falar mesmo da construção em si. É óbvio que um instrumento acústico tem que ser mais caro. Uma guitarra elétrica, nem por isso. Mas o Sr. Les Paul, a solução que o Sr. Les Paul encontrou, ainda assim obedecia a um tipo de construção semelhante, digamos assim, eu já vou explicar porquê, semelhante na construção das guitarras acústicas e das jazz box. Porquê? Porque usava provavelmente as mesmas máquinas e tudo mais, e ele continuou a deixar o braço colado ao corpo, ou seja, se vocês viram já uma Les Paul, a Les Paul é feita com, portanto, o corpo e o braço são duas peças distintas, mas elas são coladas. E essa colagem, como fazem nas guitarras de caixa, essa colagem tem que ser hiper precisa, mega precisa, para as distâncias todas baterem certo. As pontes originalmente eram coladas, portanto, imaginem, aquilo tem que estar tudo, tem que bater tudo certo nas medidas certas para a escala ter o meio naquele sítio, ter o pitch daquela forma. Portanto, é um instrumento bem mais complexo. Já o senhor Leo Fender, como é que eu ia dizer, ele queria tornar as coisas mais em método de produção quase industrial, e queria que as coisas fossem todas de fácil montagem, de fácil acesso, que fossem acessíveis também em termos de preço. Pelo menos a ideia era essa, de conseguir produzir o máximo número de unidades possível, e manter o custo menos elevado. E por isso é que os materiais das guitarras que nós agora adoramos, e tem que ser aquela madeira, tem que ser estas coisas todas, mas basicamente eram as madeiras que ele conseguia ao melhor preço para o objetivo que ele queria. E na eletrónica depois foi a mesma coisa. O senhor Leo Fender decidiu, em vez de colar o braço ao corpo, decidiu aparafusá-lo. Ele criou este conceito do bolt-on neck, que basicamente é isso que quer dizer, e com isso trouxe para cima da mesa uma facilidade específica na produção. Ou seja, se vocês imaginarem, pode haver pessoas que estão só a fazer o braço, outras pessoas que estão a fazer o corpo, desde que obedeçam àquelas medidas. Nem têm que ser necessariamente luthiers hiper experientes, como acontecia com o Les Paul, certamente. Então ele aí conseguia controlar ainda melhor os preços, e depois na hora da montagem, portanto no assembling, ele ainda conseguia corrigir uma coisa que é muito importante no braço da guitarra em relação ao corpo, que é o pitch. Portanto, é o ângulo que tem o braço em relação ao corpo da guitarra. O Sr. Leo Fender criou, só um momento, trouxe para o mercado esta guitarra, uma guitarra muito semelhante a esta, porque elas basicamente não mudaram de forma desde que foram criadas. Este é um modelo a imitar uma réplica de 52, portanto, e foi a primeira patente já fechada com o nome Telecaster, porque ainda houve uns modelos antes de 52, que era as Broadcaster, que ele tinha aqui escrito Broadcaster, mas teve que tirar porque a Gretsch tinha uma bateria com o nome Broadcaster, então por coisas de licenciamento, o Leo Fender teve que retirar esse nome do braço da guitarra, e ainda saíram umas unidades sem nome nenhum, só a dizer Fender, que são as Nocaster. Portanto, há alguns elementos perdidos que agora são caríssimos, que ainda têm o nome Broadcaster. Depois tem umas que são as Nocaster, que são poucas unidades que saíram, e depois, com o surgimento da televisão, tecnologia que estava nessa altura a aparecer no mercado, inspirou o nome de Telecaster. Há pessoas que não sabem, mas quem sabe, perdoem a minha repetição de uma coisa óbvia, mas a Telecaster nasceu daí. E estas guitarras têm basicamente as características todas que eu estava a falar. O bolt-on neck, portanto tem o corpo parafusado com o braço,
E estas guitarras são muito interessantes. Eles basicamente o que eles faziam, e ainda hoje acontece isso, eu quando estava a falar do pitch do braço em relação ao corpo, é precisamente este ângulo. Deixa-me pôr aqui neste coisa. Ok, nós temos este ângulo do corpo em relação ao braço que pode ser mexido muito ligeiramente este ligeiramente faz toda a diferença às vezes para podermos afinar ou podermos para melhorar a tocabilidade e tudo mais. Como é óbvio, isto há normas que eles têm, há medidas de ângulos específicas para as coisas estarem, que é as medidas que a Fender aconselha e tudo mais. Mas isso era feito, tanto como eu estava a dizer, quando eles montavam, e ainda hoje fazem isso, quando montam o braço com o corpo, eles conseguiam afinar este ângulo com shims. Eles punham pequenos, basicamente são cunhas que usavam até cartão usavam, pequenos bocados de cartão ou de metal ou qualquer coisa, muito fininhos, mais à frente ou mais atrás no socket do braço, para inclinar o braço para um lado e para o outro, para meter o braço no ângulo que eles queriam. E isto aqui, em termos de facilitar a produção, era espetacular. Outra coisa que o Leo Fender gostava de fazer com esta tecnologia, ele gostava disto, era a ideia dele era que epá, quando o braço precisar de trastes outra vez, quando os trastes ficarem gastos, vocês podem simplesmente tirar o braço e pôr outro braço e pronto. Tanto que o Leo Fender também não gostava muito das guitarras em maple quando começavam a ficar gastas. Um, e até foi por isso que apareceu o Rosewood, porque ele não gostava de como as guitarras em maple ficavam com o tempo, começam a perder o verniz e tudo mais, e ele testava isso, até naquela altura gostava-se das coisas todas arrumadinhas e pintadinhas e bem arranjadas. E então ele achava que epá, quando o braço começasse a ficar assim, tire o braço fora. Ele reutilizou os primeiros pickups que foram usados nas lap steel, reutilizou para estas guitarras e, e a eletrónica dele também é muito simples. Mas basicamente, pronto, entretanto as necessidades mudaram, a gente depois pode falar especificamente na eletrónica original, o que é que fazia e porque é que se alterou. A seu tempo provavelmente haveremos de falar nisso. E depois a primeira Stratocaster já saiu em 54, portanto 2 anos depois surgiu outro modelo. O que é interessante para nós termos a noção de como as coisas estavam em efervescência, não é? Aquele da Log que eu há bocado estava a falar do senhor Les Paul foi em 41, depois temos a Segunda Guerra Mundial, portanto outras tecnologias têm avançado, e já depois da Broadcaster, dos lap steels e dos primeiros pickups estarem a ser usados nessas coisas, sai a Telecaster e depois a Les Paul também foi registada e depois então a Stratocaster, e foram os 3 modelos que abriram basicamente a história do rock como nós a conhecemos, porque podia-se finalmente ter um volume ensurdecedor em cima do palco sem haver grandes problemas. Espero que tenham gostado desta pequena introdução rápida, assim meio na diagonal, sobre o surgimento da guitarra Solid Body, para eu depois poder falar da minha guitarra favorita, que até a favorita, quer dizer que se adapta melhor a mim, que é a Stratocaster, e começar a falar de pormenores e coisas especificamente sobre a Strat. Até uma próxima sessão, um abraço.